Curso Transporte de Cargas Indivisíveis. Prevenção a Incêndio 1. Aula 73. O estudo do conceito de fogo e do triângulo do fogo é base para entender e explicar a origem, o funcionamento e a propagação do fogo no ambiente, bem como as suas principais características, para que a partir desse entendimento, você, motorista profissional, possa aplicar a prevenção e o cuidado no combate e controle do fogo. É importante conhecer a teoria e os elementos que formam o fogo, para entender as relações existentes entre as formas que ele começa, se propaga e se extingue. O fogo é uma reação química que libera luz e calor. Essa reação química ocorre a partir da mistura de gases em altas temperaturas que emite radiação, na maioria das vezes visível. Quando um material é aquecido a uma determinada temperatura, libera gases, e são esses gases que de fato pegam fogo. O fogo, sendo uma reação química, possui elementos que compõem essa reação. Tetraedro do fogo. Atualmente, existe a teoria amplamente divulgada que propõe não mais o triângulo do fogo, mas sim o tetraedro do fogo, sendo composto por 4 elementos. Considera-se, então, mais um elemento somado aos elementos combustível, comburente e calor. O quarto elemento, que inclusive já mencionamos aqui, a reação em cadeia. Combustível. Combustível é toda substância que é capaz de queimar alimentando a combustão. O combustível pode ser classificado como líquido, sólido e gasoso. Combustível sólido são os elementos sólidos. Quanto maior a sua superfície exposta, mais rápido será o aquecimento do material e, consequentemente, o processo de combustão. Exemplos: madeira, papel, algodão, borracha, etc. Combustível líquido são os elementos líquidos. Esses elementos possuem propriedades físicas que dificultam a extinção do fogo, aumentando assim o trabalho e o perigo para quem venha combater. Uma dessas propriedades é a capacidade de misturar-se com outros líquidos, chamada de solubilidade. A água e os líquidos derivados do petróleo, hidrocarbonetos, têm pouca solubilidade. Já os líquidos como álcool e acetona, solventes polares, têm grande solubilidade. Os líquidos assumem a forma do recipiente que os armazena. Se derramarmos o líquido no chão, eles tomam a forma do piso, escorrem e se deslocam para as partes mais baixas. Outra característica muito importante é que a maioria dos líquidos inflamáveis é mais leve que a água e, portanto, flutuam sobre ela. Outra propriedade dos líquidos é a volatilidade, que é a facilidade com que os líquidos se evaporam. Essa propriedade é de grande importância, pois quanto mais volátil o líquido, maior a possibilidade de haver fogo ou mesmo explosão. Cada líquido possui um grau de volatilidade diferente do outro, ou seja, alguns líquidos evaporam mais rápido que outros. O que determina a evaporação é a temperatura, e chamamos o momento exato da evaporação de ponto de fulgor. Veremos mais à frente sobre esse assunto. Em relação à volatilidade, os líquidos se classificam em líquidos inflamáveis, aqueles que têm ponto de fulgor abaixo dos 38 graus Celsius, gasolina, álcool, acetona, e líquidos combustíveis, aqueles que têm ponto de fulgor acima dos 38 graus Celsius, óleos lubrificantes e vegetais, glicerina. Combustível gasoso são os elementos gasosos. Os gases não têm volume definido, ocupando assim todo o espaço do recipiente em que estão armazenados. Dependendo do peso do gás, se for menor que o peso do ar, tende a subir e dissipar-se. Um exemplo é o gás natural. Mas se o gás for mais pesado que o ar, vai permanecer próximo ao chão e se desloca na direção do vento. Exemplo, o GLP, gás liquefeito de petróleo. Comburente é o elemento que alimenta o fogo, que dá vida à combustão, se combinado com os vapores inflamáveis dos combustíveis. O oxigênio é o comburente comum à maioria dos combustíveis. Se a concentração de oxigênio no ar for inferior a 16%, a combustão se desfaz.
Além do oxigênio, existem outros gases que podem ser identificados como comburentes a alguns combustíveis específicos. Por exemplo, o hidrogênio queima no meio do cloro. Os metais leves, lítio, sódio, potássio, magnésio, etc., queimam no meio do vapor de água. E o cobre queima no meio de vapor de enxofre. Calor. O calor é o elemento que inicia o fogo, permitindo sua propagação, sendo considerado uma forma de energia. Somente pelo calor gerado pelo aquecimento de um objeto já é suficiente para iniciar a combustão. Por exemplo, o aquecimento de um motor de uma máquina. Reação em cadeia. Esses três elementos são chamados de triângulo do fogo: combustível, comburente e calor. Há a necessidade da interação entre eles, gerando a reação em cadeia e a combustão. Essa reação se automantém até que um desses elementos acabe. No momento da falta de um dos três elementos, o fogo se desfaz. Esses elementos, isoladamente, não produzem fogo. Fim da aula 73.